Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Eu sou a Ana e junto com os meus amigos e minha amiga nós vamos ter um papo muito envolvente que você é convidado a participar. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Davi, Wallace, Pamela. Olá. E o Padre Samuel. Saudoso Padre Samuel. Saudoso Padre Samuel. O que fizeram com os homens desse grupo? Que é uma revolução feminista? Que tá Uma acontecendo? revolução, assim, quase uma terceira temporada. Chegamos. Esses dois aqui da ponta, com todo respeito, né? Vamos dominar esse programa hoje. Assim, falando sobre invadir, né? Chegar de surpresa, surpreender. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a colonização nas Américas. E aí, o que vocês acham disso? Vamos jogar para os professores, acho que eles são mais entendidos nessa área. Talvez se não fosse a colonização, não estaria aqui. Ah, é verdade? Olha que coisa interessante. Tudo bem. Você já ouviu a esquerda falar isso. Infelizmente não dá pra se fazer um omelete sem quebrar alguns Não, ovos. porque tá Sendo falando- que esses ovos foram no passado. Ah, entendi. Então... É porque falando de invasão, vocês entendem, né? Mas eu tenho certeza que um professor de história, com certeza, vai articular isso aí melhor. Articular, Cara, vou aí, convidar porque- vocês pra polêmica, né? Com certeza. Vamos chegar todo mundo ali no consenso aí. Vamos ver se a gente consegue empatar a opinião aí. Acho que vai ser difícil, né? 5 pessoas. Alguém vai ter que... O voto de Minerva pra alguém aí, mas é um prazerão aí estar engrossando o caldo com vocês e vamos falar aí de coisa boa. E o que significou essa colonização? Como é que foi isso? De onde que veio? Olha, Padre Samuel, fazer uma analogia aqui, cara. Eu costumo pensar que a única forma de imaginar algum encontro parecido, cara, é só se a gente olhasse pro céu e de repente a gente visse umas naves assim e tal. Mas, cara, que galera é essa? Que coisa é essa? Que povo é esse? Os bolsonaristas de Curitiba estavam querendo isso, né? Não aconteceu muito bem, mas estavam querendo. Quer dizer, um outro mundo. Cara, é um então, outro que veio. mundo, é uma outra galera, uma outra cultura, realmente, uma outra tecnologia, realmente, né? Então foi um encontro muito estranho para a humanidade. A gente nunca vai ter um desses, talvez, né? Ah, interessante isso que você está cara. trazendo, né? Porque, de alguma forma, a gente já tinha tido em outros momentos da história, imagino que encontros, mas assim, muito ligados ali ao território. Quer dizer, você tem o Egito encontrando com uma Pérsia e a Grécia, mas algo que vem de fora, caravelas e armas e... Porque eu acho que ele quis dizer porque é um encontro ali de momento, até no momento é muito interessante, porque os portugueses estavam numa época muito mais à frente do que os indígenas. Os indígenas ainda tinham ferramentas e tecnologias muito rudimentares, né, perto dos portugueses. É, cara, quando você vai olhar nesse sentido, vamos pegar quando a gente estuda história antiga, né? Que o pessoal chama ali de pré-história, a gente chama de pré-escrita, né? Porque, enfim, a gente vê lá paleolítico, neolítico, idade dos metais. É simplesmente tecnologia avançando, né? E aí quando chegam os portugueses aqui, cara, os caras realmente já tinham metalurgia ali, alguma coisa avançada. E o fato, cara, que até muita gente não entende, o fato dos espelhos, né? Puxa vida, você entregou pro indígena... Que é uma piada que todo mundo já escutou na história. Mas isso é de um absurdo muito grande, cara, porque hoje, como todo mundo tem, é banal. Pra eles era uma coisa E aí, cara, o espelho é a entrega do eu. Você se conhece, quando nós e quem está nos ouvindo se imagina, é pela última imagem quando se viu no espelho, né? E ao contrário do que é romântico de, eu me vi no Rio, não, cara, era metal polido, você se via mais ou menos. Embaçado. Então você entrega para ele o eu, olha, esse sou eu. É um símbolo o espelho, não é simplesmente um souvenir, né? Assim como o salário, né, significa receber uma remuneração em sal, o que hoje não faz nenhum sentido. Falar que alguém recebia sal. Todo mundo muito hipertenso. Cara, vai morrer todo mundo de pressão alta. Mas aí não, cara. E são coisas que realmente, quando a gente volta no passado, é um dos grandes pecados, né, de quem é curioso na história, é o anacronismo. É a gente olhar para o passado com a mentalidade de hoje. Projetar sobre o passado uma visão que nós hoje temos. Exatamente. Então, assim, eram culturas... Teve essa questão tecnológica, né? Mas teve também o ponto de vista indígena que não foi contado. Os caras chegavam aqui famintos, né? Doentes, com escorbuto, com piolho. Então, muitos meses sem banho, com alimentação precária. E os indígenas, quando os acolheram ali também, teve essa acolhida dos indígenas, né? O pessoal aportou aqui, foi né, uma chegada amigável. Então, tem muitos pontos de vista que ainda precisam ser revistos e recontados, cara.
E você me vem aí, eu lembro sobretudo na perspectiva, os astecas, sobretudo, tiveram muita acolhida aos espanhóis, né? Sobretudo porque associaram ele aos mitos de deuses que estavam chegando ali, né? Então, quer dizer, houve também momentos de um encontro amistoso, né? Dentro daquilo que é próprio desenvolvimento de uma cultura, de soma e por aí vai. Cara, é muito interessante isso, porque a gente generaliza por índio, que é uma confusão do Colombo, né? Cheguei na Índia, Cheguei na Índia, todo né? mundo é índio. Tudo é isso, Aí foi o Américo Vespucci que chegou depois e falou, não, cara, isso é um novo mundo. E aí deram um continente pra ele, né? Batizaram de América. E o Colombo ficou só com a Colômbia lá e falou, cara, isso aqui você se contenta, né? A América é do Américo Pelo Vespucci. menos isso, né? Pelo menos Ele isso. morreu sem saber que descobriu. Então, E ainda obrigado com a coroa ainda, mas enfim, cara, quando chegaram aqui, e até muitas tribos que eram inimigas dos astecas, cara, foram utilizadas como aliados para vencer os astecas nas guerras, porque os astecas também tinham seus contrapontos, cara, né? Eles também eram violentos ali em alguns momentos, tinham seus sacrifícios, suas coisas, então as tribos rivais ali também dos astecas acabaram não estranhando muito os espanhóis quando chegaram, né, cara? Tem toda essa história, é muito profundo, cara, né? Porque a gente às vezes fala índio. Olha isso, Mas sem cara. entender que haviam civilizações, uma história, né? Incas com desenvolvimento de calendário, Total, inclusive, não é? Sim, a gente tem que Noções contar. sobre o tempo, sobre a tanto agricultura. é que as construções incas, astecas, eu não vou exatamente saber falar se é inca, se é asteca, mas tem aquela Machu Picchu, tem aquelas pedras que são totalmente encaixadas sem nenhuma prego, argamassa, né? Como Quer dizer, tem uma engenharia por detrás, né? Cara, é uma das genialidades que a gente Não dá vai pra ver falar aí. o bom selvagem, né? O selvagem. Como se fosse, na verdade, só a Europa trazendo uma Exatamente. cultura ali, não é? Até mesmo essa diferença, né, desses mais voltados para espanhóis, né, que colonizaram e os portugueses colonizaram. Então tem a diferença até mesmo dos incas, dos maias e dos astecas, né, que tem essa diferença muito grande. E tem os portugueses também colonizaram o Brasil. Então essa visão de índio do Brasil é diferente da visão de índio que eles tinham de lá, né? Mas eles A impressão que me vem à cabeça é que, do ponto de vista daquilo que a gente caracteriza, é lógico, aqui é uma projeção, como uma sociedade mais organizada, as colônias espanholas experimentaram mais isso. Aqui no Brasil eu tenho a impressão de que as tribos eram mais dispersas, você não tinha Você tinha propriamente... nações, né? Nós tínhamos vários exatamente. povos, várias nações, vários troncos linguísticos, uma base religiosa, mas não necessariamente a mesma religião. Que é um né? pouco diferente do que a gente teve, né, com os astecas, os Tanto é que incas e nós os temos mais. lá, né, nós temos a história dos 7 povos da missão, os 7 povos das missões, que na verdade eram muito mais povos, só que organizados nas missões, nas reduções jesuítas, né? Tinha os Eram caetés, muitos- será que era esse mesmo pessoal daqui? Não, os caetés eram no Maranhão. Os caetés eram no Eu achei Maranhão. que era o mesmo povo. Ah, não. primeiro Era uma grupo. tribo pacífica, né? Era o povo da natureza, né? Essa é a origem caeté, né? Então, é interessante. Mas falando desse processo aí de encontro, né, de culturas, como é que foi isso? Pra que a gente possa entender, bater um papo, como que foi essa troca mesmo, esse choque cultural mesmo, assim? O pessoal que veio, que nem a gente já comentou, com conhecimento muito mais avançado que a gente via na Europa, como que foi esse choque, assim? cultural? Eu gostei só um adendo das expressões que ela usou, né? Troca e choque. Quer dizer, teve romance, mas também teve tiro, porrada e bomba, né? Pois. É casamento isso? É o tipo de casamento. Né? Vamos polemizar um pouquinho. Mas é claro, Vamos definir avançado. Boa, eu já tinha pensado nisso, né? O que seria, não é? É uma coisa interessante e provocadora. Bom, como você já colocou, do ponto de vista da utilização de determinados instrumentos, do ponto de vista de certa organização social, de língua, a gente poderia dizer que isso é um avanço, mas também podemos olhar sobre outra perspectiva, né? Eu pensaria no lado Por intelectual. exemplo, acho eu te dou a palavra rapidinho. Por exemplo, do ponto de vista de sociedades coletivas, eu diria que isso é um avanço indígena, vamos chamar assim, com relação à Europa. Quer dizer, uma noção de coletivo, onde não é necessário ter uma propriedade no sentido estrito. Então, nós estamos aqui... Não, é isso que eu quero dizer. Esquerda é terrível, né? Cara, mas não, total, concordo muito com essa ideia. Os povos Yanomami, por exemplo, não têm a ideia de posse. Pois é. É uma outra cultura. Quando a gente adentra o mundo indígena, aí você vai ver, por exemplo, o seguinte, né? Pra que eu vou ter algo já que eu não levo nada daqui? Eu não posso possuir uma coisa que eu não vou levar.
Então não faz sentido que eu brigue com alguém por algo, né? Que eu não vou levar daqui. E é uma cultura muito diferente. Por exemplo, nós ocidentais, nós temos uma cultura muito linear, até a própria história, né? Perfeito. E aí você vai ali e tal. E aí você vai para algumas outras culturas que elas são cíclicas. Perfeito. Né? O mundo africano, o mundo oriental, elas são culturas cíclicas. E aí os próprios povos indígenas, cara, tem uma coisa que é maravilhosa, que é o seguinte: a galera, alguém em algum momento já ouviu, muito errado essa frase, mas alguém já ouviu falar assim, cara, os indígenas eram preguiçosos, por isso não se adaptaram à escravidão. Não faz nenhum sentido para o indígena passar o dia inteiro arrancando pau-brasil para levar para a feitoria. Porque ele vai pegar aquela riqueza e vai fazer o quê? Em nome de quê, não é? Você pega uma árvore centenária e transforma ela Cara, num pedaço de madeira. Tem um diálogo genial que é do século XVI, do Jean Delery, era um francês que veio para cá e conversou com um índio tupinambá, um indígena tupinambá. E os caras no diálogo, trocando pro que é hoje, para ficar mais popular, os caras estavam trocando a ideia e o indígena não entendia. Falou, cara, por que vocês estão cortando tanto pau-brasil? O que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer com isso, cara? Aí o Jean Delery falou, não, a gente vai levar pra Europa, cara. Pra que isso tudo? Pra vender, tudo muito lógico. E um indígena, mas pra quê? Pra vender, mas e o dinheiro? Vocês vão fazer o quê? Falei, não, vou pegar pra mim. Ele falou, mas e quando você tiver muito? Porque vocês tiram muito. Ele falou, vai ficar pro meu filho. Aí ele não entendeu. Ele falou, cara, olha só pra você ver. Ele olhou pra natureza e falou, ó, essa terra aqui nutriu, né? Cuidou do meu avô, cuidou do meu pai, cuidou de mim. A terra que nos nutriu também os nutrirá. Aí ele fecha o diálogo. Então a gente mostra que 500 anos atrás os indígenas já falavam assim, cara, é só você cuidar da natureza, que ela vai te retribuir. Há 500 anos atrás. E não faz que é uma nem consciência hoje que, depois de estudo e de ecologia... Aí hoje a gente atribui o quê, cara? A ecologia, mas a gente vai ver, não existia ecologia em 1500, os indígenas já tinham essa ideia, né? E não faz nenhum sentido, e eu costumo brincar que às vezes a gente passa o ano inteiro trabalhando para viver 15 dias igual o indígena vivia. Na beira da praia, na rede, tomando água de coco e comendo peixe fresco. Corremos atrás do nada, né? Cara, a gente troca lá 11 meses e meio de vida. Você vê mito de Sísifo e sobe com a pedra pro alto, depois ela rola. E aí demais. você fica lá 15 dias igual um indígena, ficava e não tinha um porquê dessa loucura, né, cara? É muito louco a gente pensar até que algumas tribos não têm o conceito do amanhã, do futuro. E isso é muito Você não legal. tem palavra para definir alguma coisa que não seja um instante, o agora. É o agora. Não tem isso como. é muito evoluído. E nem o passado. É muito Porque filosófico. a falta de consciência disso é bastante ansiedade e ansiolítico, né? A gente vive no país mais ansioso do mundo, cara. Então falar de ansiedade para brasileiro já tá normal, né? Mas, cara, você não ter o conceito de amanhã, você não ter que preocupar, realmente não tá no seu controle. Né? É muito legal quando a gente adentra. Memento mori, carpe diem. Carpe diem, memento mori, né? De fato, é uma provocação interessante essa que você faz. Agora, do ponto de vista da tensão, o que significou isso, né? Foi uma violência cultural? Ah, não deixou de ser, né, cara? E aí, truca aí, o que vocês acham? Bom, esse encontro... A própria história, né? Ele é professor de história, ele vai dar o contraponto, né? Mas a própria história nos mostra que foi uma coisa sangrenta, uma coisa horrorosa. Sim. Quem não morreu massacrado, morreu torturado. Quem não morreu torturado, morreu doente. Quem não morreu doente, morreu fugindo dos paulistas. Então, de qualquer jeito, todo mundo... Dos paulistas que eu quero falar, gente, dos sertanistas, né? Isso, bandeirante. Você tá falando de bandeirante. Porque na época não tinha... de Tarcísio. Não é Tarcísio, não. Que na verdade é do Rio. Peguei você. Mas eu quero falar dos sertanijos, tá falando dos sertanijos, não tô falando dos paulistas. Né? Pessoal, eu já sou carioca, o pessoal tava lá, tá falando... Entendi, não, tá bom, ficar tranquilo. Mas inclusive, né, esse próprio encontro com os astecas deixa muito claro isso, né? Como se dizimou várias populações ali, não é? Isso que a gente tá falando assim, no contexto Central. De América Latina, né? A gente tá falando da frente ibérica da colonização, mas a gente... Tinha que falar também da frente anglo-saxônica, dos franceses que ocuparam mais o norte. Sim. Que também não foi uma coisa... muito bonita, né? Não foi amigável. Mas é porque ele tava comentando aqui do modo de vida dos índios em comparação ao modo de vida dos europeus. E eu tava dando uma lida e eu lembrei dos puritanos.
sabe? Dos calvinistas que saem... Que são aqueles que colonizam a América do que Norte. colonizam a América do Norte. Protestantes Fugindo mesmo. da escória Com certeza. E trabalham. Com todo respeito, eu quero destacar, pelo amor de Deus, eu amo os protestantes. É brincadeira isso aqui. Até a segunda página, Pelo amor tá, de gente? Deus. Até a segunda página. É, porque Ele hoje não pode ama- jogar na fogueira, então. Ele ama, mas o dízimo vai pro pastor, né? Então... que eu tava falando? Os puritanos, aí aquela frente de É colonização. porque ele falou do estilo de vida dos indígenas, e eu tava me lembrando do estilo de vida dos puritanos, né? Diz que quando eles sentiam tesão, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que ler eles comiam e bebiam a Bíblia, e para suprimir aqueles desejos sexuais, tinham que trabalhar. Então, trabalho. Não era só aquela coisa assim de... Igual você uma vez comentou sobre a questão da... Como é que o Calvino fala? Predestinação. Aham. Não é só a questão da predestinação, e sim da questão do trabalho mesmo, trabalhar para suprimir os próprios desejos, né? Que é o que... Colocando como negativo o prazer, assim, dizer. Sim, Eu falo totalmente. prazer em É o- todos os é, sim. aspectos, sabe? O puritanismo é muito caracterizado por isso. E quando nós olhamos, nós vamos ter um outro programa para poder falar da colonização aqui do Brasil, mas quando nós vemos, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, o que fica claro é o susto diante do fato de que os indígenas não cobrem as suas vergonhas. Então, olha, uma consciência de pecado, de que o corpo é lugar de um desejo ressentido, e chega aqui o índio tá de boa, peladão, no bom português. Então, quer dizer, até isso, olha para ver como a gente corre o risco de projetar sobre o outro uma noção de impureza, de pecado, de culpa, né? Que não faz muito sentido, Sim. né? Porque para eles era uma coisa natural, Sim. normal, né? Claro que aquele choque entre português e Uhum. indígena eles vão ter, né? A gente tá vestido e pô, eles ali... Sim, No e que último- também é lógico, vamos considerar também um ponto positivo. É lógico que nós temos que entender que alguns elementos da moralidade cristã Isso, também foram interessantes e irrigaram essa cultura. Eu não vou dizer do caso do povo pelado, mas vou dizer do caso que no Brasil não colou muito, basta ir numa praia. Tô brincando, tira o saco. Mas o ponto de vista, por exemplo, da antropofagia, que é um outro... A gente falava antes de canibalismo, mas depois descobrimos que é antropofagia, porque canibalismo é comer a carne pela carne, né? O outro é uma picanha. Antropofagia tem um Picanha te ritual. lembra alguma coisa? Abóbora, fecha a Eu parede. fiz o L, tá com a minha picanha ainda. Estou esperando minha picanha. Mas hoje nós entendemos que era a consciência daquelas culturas uma honra comer o inimigo, né? Para que o inimigo possa morar em mim. E sem maldade era uma honra ser comido também, né? Sim, Sem maldade. exatamente, né? Então perceba, olha a cultura. E é uma coisa interessante, vamos falar depois do Brasil, mas o primeiro bispo do Brasil, Dom Fernando Sardinha, foi comido pelos indígenas. Pelos né? índios caetés. Nossa! Chique! Petisco, né? Bicho sardinha com petisco. Será né? que o povo de Caeté tem alguma coisa contra líderes religiosos? Fecha parênteses. Nós vamos ser cancelados. Bom, Essa Da parte de vista joga. colonização da igreja. Qual foi o papel da igreja nessa colonização nas Américas? eita. Uma visão histórica, uma visão Pode religiosa. dizer- Não tem como, cara. Não tem como dissociar, né? Não tem jeito de separar a colonização da chegada da igreja. Inclusive a igreja, né? Foi um dos instrumentos usados por Portugal na colonização, não só da América, né? Mas de todos os territórios portugueses. A gente tinha lá o padroado, então a gente vê que Portugal, né, se utilizava disso. E uma das questões nessas colônias portuguesas era exatamente a expansão da fé católica. Nós precisamos entender que, cara, foi um acontecimento muito louco, porque quando começam as reformas protestantes na Europa e a galera começa interessante isso. né? E vale muito a pena lembrar, você estava falando dessa parada aí, o tempo é dinheiro, né? Que é uma lógica americana, né? Os americanos têm essa tara por trabalho e tal. E tem até o livro que é a Ética Protestante e o Espírito Max do Weber. Capitalismo. Né? Exatamente. Porque é isso. O trabalho, o tripalium, era um instrumento de tortura humana. Exatamente. Né? Claro. Até o final da Idade Média, trabalhar era horrível. Né? O nobre se intitulava de sangue azul, porque como ele não tinha contato com o sol e com a terra, aquelas veias azuladas, né? O servo não, o servo tinha a pele marcada pelo sol. E aí fala, poxa vida, eu tenho sangue azul, eu sou nobre. O trabalho era uma punição, era uma coisa de servo. Né? Aí vem o burguês e ele nega o ócio, ele faz negócio. Né? A partir de agora o ócio já não é mais o trabalho. Aí vem Calvino e fala, opa, se você enriquecer, Sinal de essa bênção. destinação aí. Mas né? será que esse tipo de pensamento
Será que é o que nos diferencia? Igual, por exemplo, nós somos uma nação católica fundada por católicos, enquanto que os Estados Unidos, essa grande nação, foi fundada por protestantes calvinistas, na verdade, né? Legal. Será que isso é o que nos diferencia? Faz uma foto, um registro de uma foto de uma praia norte-americana e a nossa que já tem a resposta. Evidente que sim. Tem historiadores, cara, que falam que o fato deles serem uma colônia letrada ajudou demais no desenvolvimento. Porque esse negócio de colônia de exploração e colônia de povoamento, isso aí a gente já não... Isso é só uma forma de jogar a culpa das nossas mazelas em Portugal. Ah, não, é a mesma coisa. Ah, se fosse a Holanda, cara, e aí? A gente seria Se fosse a Bélgica, seríamos um Congo, né? Com o Leopoldo II, que matou 10 milhões de pessoas. Mas sendo que a Holanda sendo que a Holanda teve uma colônia que foi o Suriname, né? Qual foi? É. O Suriname, né? Não, e outra, a Guiana Francesa, agora o povo tá brigando aí por conta de petróleo no Amapá, ainda é francesa. Então percebam. Não sei se foi muito ruim ser Portugal, não. É isso que eu ia falar. Portugueses e espanhóis, né, para colonizar essa América Latina toda. Eu vejo que tem um ponto positivo ali que a gente pode parar e pensar. Tipo, europeu, Europa, católicos. Então, querendo ou não, tem aquela raiz ali da tradição católica, né? Que isso pode ter pesado na hora de... Que teve os seus quês positivos, é lógico, né? Nós vamos também aprofundar isso, sobretudo no próximo programa dos jesuítas, quer dizer, houve pontos muito positivos, houve homens e mulheres, sobretudo homens, né, nessa época, que vieram para cá e que trouxeram coisas interessantes, né? De desenvolvimento. Eu penso em casos como na América Espanhola de um Bartolomeu de las Casas, quer dizer, uma consciência grande, despertar para que o índio como um indivíduo e tentar desenvolver isso. Então, quer dizer, houve movimentos muito positivos, né? Havia um interesse de expandir fé, cultura e por aí vai. Ambíguo, que hoje em dia nós olhamos para trás e vemos que junto com a cruz veio a espada. E isso nos envergonha. Eu fico muito chateado, por exemplo, como padre, quando tem gente que fala assim, quando a gente apresenta esses equívocos que aconteceram, equívocos, erros e atrocidades, e diz, não, isso é propaganda de esquerda, é uma história mal contada. Não é, não. Nós dizimamos a população de índios na América do Norte, Central, sobretudo nesse início, e a América do Sul, né? E eu acho que essa, junto com a escravidão, vamos falar sobre ela, é uma das maiores chagas do cristianismo. Porque a igreja, ela participou ativamente disso. Ativamente. Só Leão XIII, século XIX e XX, Rerum Novarum, é que é uma palavra clara, indiscutível de que a igreja é contrária à escravidão. Nós estamos dizendo de 400 anos, se não de silêncio e de omissão. Aí volta aqui falar com a Dilma naquela época, né? Bom, se a senhora não sabe das duas, uma, a senhora é conivente ou é ignorante. E nos dois casos, a culpa. Né? Então, a igreja tem uma parcela de culpa e tem que fazer uma meia-culpa. Né? Eu fico, inclusive... Bater no peito 3 vezes. Tem que bater no peito. É uma chaga terrível. Né? E eu não estou querendo dizer aqui agora que não havia homens bem intencionados, né? Citei aí o Bartolomeu de las Casas, tem um outro santo aí que até eu anotei o nomezinho dele para poder falar aqui, daqui a pouco eu lembro, quer dizer, teve muita coisa genuína. Justamente aquela ponderação, né, entre os bem feitos e os mal feitos e saber ali entrar naquele justo meio, né, não ficar São Pedro Claver, né, que lutou até o fim pela causa indígena na Colômbia, no sentido de considerar os índios como indivíduos. Xavier também, né? Que sim. Cristianizou muito. Exatamente. Deu uma derrapada lá no Japão, mas não vamos falar sobre isso, né? Falando de América, né? Japão. Mas sim. Então, quer dizer, havia um ímpeto muito genuíno de evangelização, de levar a ideia de propaganda fidei, de onde vem propaganda, de propagar a fé. Agora, eu acho que houve um problema muito grande ali, do ponto de vista de que houve uma inversão clara. A fé nunca pode ser uma obrigação. Acho que aí houve um erro. Levar a fé, querer que os homens cheguem ao conhecimento da verdade, tudo isso é muito bonito. Agora, acho que o modo, a mistura disso com a questão mercantil, religiosa, ela foi muito problemática. Porque para salvaguardar a fé, muita gente morreu. A gente não pode negar que tinha aquela busca ali pelo poder também, né? De conquistar a terra. Era a mentalidade da época. Entendi o que você quis dizer. Quer dizer, índio. Demorou-se um tempo para descobrir que eram pessoas e indivíduos. Até que os índios se descobriu primeiro. Que os jesuítas, por exemplo, dominicanos também. Agora, com relação ao negro, aí demorou muito tempo para a gente descobrir que negro é gente. E eu tenho a impressão, à luz daquela que morreu há pouco tempo atrás, a Elza Soares, de que tem gente que acha que negro não é gente. Ainda hoje. Acreditemos nisso. Né? E isso nos dói. Pode falar, por favor. Eu tava... Acho que me perdi. Mas era só um comentário.
É o Bruno que tá aqui? Tô fazendo o papel dele aqui hoje também. Cara, então eu vou fazer o advogado do diabo Por aqui favor, e defender a igreja, cara. O contraditório do contraditório. Não, mas a verdade é o seguinte. A gente precisa pensar que no período que a gente está estudando, a igreja era também, como ainda é, mas era muito mais forte como instituição política. E onde está a política, existe a possibilidade de corrupção. Hoje a política é dissociada da religião e nós reclamamos da política como Estado, nós chamamos de Estado. Né? Daqui a 200, 300 anos vão olhar e falar o Estado brasileiro não prestava. Entendi. O Estado brasileiro matava pessoas, matava jovens, né? Tirava de jovens o direito de estudar, de ter uma educação. O Estado brasileiro. E aí a gente vai pegar todos aqueles que lutavam pela educação, que foram ameaçados, que foram mortos, que perderam a vida, e nós vamos colocar nesse pacote. Né? É claro que houve corrupção. O Lutero, né, cara, o cara viu o que era a venda de indulgências ali, o cara falou, não, peraí, deixa eu rever isso aqui. Lembrando que o Papa que escandaliza Lutero é Alexandre VI, que dizem que era pai, era sogro e amante da mesma mulher. E que constrói o quê? A Sacrossanta Basílica de São Pedro. É um dos grandes idealizadores. Cara, então, é ambíguo. E aí a gente tem esses casos, né? E a gente precisa ver a igreja como poder político. E precisamos ver a vida e o sofrimento humano, porque a visão que a gente tem hoje de mundo, ela é pós-1945. Ela é pós-Declaração Universal dos Direitos Humanos. De fato, né? Então, hoje a gente tem uma noção de cidadania, de direitos, né? E privação de castigos. Então, uma outra visão que naquele mundo, cara, era totalmente distorcida do que a gente vai ver hoje. Mas aí, aproveitando que você defendeu a igreja, agora eu me dou o direito de fazer a crítica, já que você fez o contraponto, né? A igreja... O avesso do avesso. O avesso do avesso. Enquanto uma instituição inspirada, enquanto uma instituição que se pressupõe guardiã da vida, é muito esquisito que ela não tenha percebido isso. Porque uma coisa seria dizer assim, olha, a gente tem suspeita se índio é ou não gente, mas daí, por exemplo, a Seleniente com tráfico de pessoas e congregações religiosas ganhavam dinheiro com isso. As encomendas, onde se ganhava dinheiro por cada cabeça de gado, porque era gado, batizado. E aí, como é que você justifica isso? Gado batizado ainda. Né? E como é que a igreja não teve consciência diante disso? Isso é escandaloso. Peraí, quem que eu tô defendendo mesmo? Agora não lembro. Você quer minha Clévia? Eu te empresto, mas você é casado. Não, mas interessantíssimo, né? Claro que existia, né? Mas vamos pensar o seguinte, como que eu explico para um soldado cruzado cristão, cujo primeiro mandamento que ele crê é não matarás, que ele vai combater muçulmanos em Jerusalém? Como é que eu explico para um cristão que vai matar muçulmanos, cujo primeiro mandamento é não matarás? O que ele passou para entender a religião de uma maneira que ele suprima esse primeiro mandamento? O que rolou? Tem um contexto de invasão, de medo, cara, de supressão de tudo, cultura, exato, as violências ali dos sarracenos. Eu vou falar o nome antigo, porque hoje dá tiro. Você direciona o ódio daquelas pessoas a um determinado grupo. Você cria um inimigo comum. Que constitui nação, né? Sim. A ideia de um inimigo comum, porque aqui tem o limite da minha família, da minha nação, portanto, defendo isto. Total. Você constitui, né? Você vai ver que, tipo, cara, é muito diferente o que você imagina do cristianismo do que de fato Jesus viveu. Então a gente vai ver os cristãos, cara, da Inquisição, não eram cristãos. Quer dizer, tem um distanciamento ali natural. Ideológico, uma certa alienação, né? Sim. Eu creio no que convém, eu posso utilizar isso aqui como instrumento, cara, e de fato, como a religião era um poder político, e até recentemente, né? A gente tem separação de igreja e Estado em 1889. E ainda assim, né, muito... Aos trancos e barrancos. E lembrando que tem gente agora que quer voltar, né? E o que eu acho que é muito perigoso quando a gente tenta trazer a metafísica, o ideal, para o território da política. Tanto quando essa metafísica é religiosa, quanto ela é marxista. Eu acho que... Eu gosto quando Dostoiévski fala que o socialismo é uma Babel invertida. Essa ideia de que a gente vai construir aqui um mundo ideal nunca deu certo.
termina com assassinato, rapinagem e com um outro estado ainda pior do que o czar. Assim como também essa ideia de que vai ter um líder político, uma líder político que vai ser o defensor da família, da propriedade, por aí vai, termina com a família sendo uma corte de corruptos. Simples assim, sempre. E olha, não citei nome. A carapuça serve para onde quiser. Tem uns aqui, mas... É? O filho cuida de zoológico? Ah, peguei você, tô brincando. Eu não sei se é essa a frase nessa hora, cara, mas se olhava de um porco para um homem, de um homem para um porco, de um porco para um homem novamente. Já não sabia mais quem era homem e quem era porco. É a frase final da Revolução dos Bichos, que é um livro do George Orwell, que é a frustração máxima dele com o regime socialista. Né, cara? Que aí ele tem lá depois, é uma metáfora para Trotsky e Stalin, né? E aquela briga e aquela alteração da verdade. Cara, é genial. E aí vamos entender também, é bacana essa deixa que você coloca, porque que cola tanto nos povos latinos a ideia do socialismo durante muito tempo, porque de alguma forma a proposta socialista se parece muito com a ideia de recobrar um comum, né? A ideia daquilo que era nos povos originários e que vai ser restaurado, né? E aí faz sentido porque que cola tanto a ideologia socialista nesse lado de cá do meridiano de Greenwich, para não ter da linha do Equador. Eu teria um contraponto com relação a isso, porque eu não vejo que isso vem da massa. Eu não vejo que é a massa que quer instaurar um socialismo, né, esse ideal aí. Eu vejo muito dos povos revolucionários aí que a gente tem atualmente, que pensam em querer controlar o povo, e controlar o povo a partir dessa ideologia. Você está querendo dizer, ver se eu entendi bem, é que na verdade isso é uma questão que está mais ligada a gabinete, uma ideologia que acaba encontrando de alguma forma um link, vamos dizer assim, ou ecoando na massa, mas não é propriamente dela, né? Eu não acredito que a massa conscientemente aceita isso. Entendi, faz sentido, é uma boa abordagem. Basta ver porque que agora o Chile, que é tão crítico à igreja e à tradição, elegeu um governo de extrema-direita. Extrema-direita. Chile de Pinochet. Chile de Pinochet. É uma coisa interessante. Não estamos falando de Argentina, que acha que é Europa. O único caso de um país que era rico ficou pobre. Estamos falando de Chile. E aí você vê, isso é irônico, realmente, né? É uma provocação. Amém? Amém. Aí, galera, foi um prazer participar aí do Papo de Sacristia. Convido todo mundo aí, né, a assistir o programa, curtir, compartilhar aí. E quem puder também deixar os comentários aí, a gente curte demais. Valeu, um forte abraço.